E eu costumo dizer para os alunos, eu digo assim, gente, sem sacrifício não dá. Aquele que quer entrar nesse mundo maluco, e que quer continuar com o chopinho no final da tarde, com a baladinha não sei o quê, gente, não rola. Isso é uma coisa ruim de dizer, mas tu acaba não tendo vida. A vida é aquela que todos levam. Mas só faz o seguinte, pensa na vida que tu vai ter depois. Tu vai abdicar de algumas coisas por um tempo E é X, E é momentâneo. mas a tua vitória vai ser pro resto da vida. Pro resto da vida. E se for pensar do ponto de vista da tua vida inteira, 5, 6 anos é muito pouco. Não é nada. Nada. Não é nada. Quer dizer, tem que arregaçar a manga e tem que fazer. Não tem fórmula mágica. Não tem alguém com varinha de condão e tu vai chegar lá, né? Então, existem certas coisas, assim, para concurso, que eu acho que interessa aqui, que eram... Tu desenvolve certos rituais, né? Porque, claro, tu tá uma esponja, tu quer passar no negócio. Então, acabei não me tornando delegado para acabar a história, porque eu passei em 80º lugar, 80, e chamaram na época 50. E aí expirou o concurso. Então, esse tipo de coisa ocorre. Claro. Ocorre, né? Então, tu tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Dá frustração? Dá. Mas acontece toda hora, gente. Não é uma coisa assim surpreendente. E quando tu menos espera, surge de um lugar que tu não sabe de onde saiu o teu concurso. Foi engraçado quando eu passei para delegado federal, né, que foi o primeiro concurso que eu passei. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, passei para delegado da Polícia Federal, muito feliz, etc. A gente conta só depois que passa, né? Só depois da última etapa, para não criar expectativa, já era acostumado a tomar alguns buléus. E aí ele falou, tá, que bom, filho, isso aí, agora tu segue estudando pra ser juiz, que foi o que tu sempre quis. Eu já tava bem avançado no concurso, tá bem. Aí eu desliguei o telefone e pensei, cara, de um dia que meu pai tirou, que o meu sonho foi sempre ser juiz, e eu concordei com esse negócio. E hoje, quando eu falo, parece que sempre foi o meu sonho da minha vida foi ser juiz. Aquilo, o concurso te escolhe. E, enfim, hoje em dia eu sou muito realizado, mas o porquê o direito foi isso. A intenção era ser auditor da Receita Federal no início, que é um concurso excelente até hoje. Eu admiro muito, aí reprovei e aí acabei esquecendo desse concurso, a vida acabou trilhando por outros caminhos. E então, quando eu me formei já sabendo que eu queria fazer concurso de advocacia pública. Eu nunca quis ser juiz, nunca quis ser promotor, delegado, defensor, nada. Eu sempre quis advocacia pública. Os concursos que eu fiz, a gente vai falar de concurso daqui a pouco, todos foram para advocacia pública. Ou para a AGU, ou para advocacia de estatal. Foram os concursos que eu fiz. Não fiz muitos concursos. Mas eu ia te perguntar, Polícia Federal, juiz, nem fizeste. Nunca. A primeira frase que eu digo para os meus alunos, tanto da faculdade quanto preparatório para concurso, digo, vocês têm que conhecer o desafio de vocês. Qual é o desafio que tu quer enfrentar? Tu quer ser procurador? Tu quer ser juiz? Tu quer ser policial penal? Não sei o que tu quer ser. Eu não posso decidir por ti. Eu não sei ainda. Mas pensa. Tem que ter um norte. A gente não dá o primeiro passo, a gente não sabe para onde a gente quer ir. Eu conhecendo o meu desafio, é o primeiro passo. Isso serve, digo para vocês com tranquilidade, não só para concurso, mas para qualquer seleção pública. Isso que eu vou dizer aqui, eu usei para passar em terceiro lugar no mestrado, com mais de 120 candidatos, para passar em primeiro lugar no doutorado da Unicinos, primeiro lugar no doutorado da UFSC, e eu não tenho experiência de pesquisa acadêmica. Eu sou um patinho feio lá no doutorado, porque eu não sei direito escrever artigos, os caras são muito bons lá, mas eu passei na frente deles na seleção, porque eu usei essa estratégia, é uma coisa básica, eu conheci o meu desafio, eu sei o que o examinador quer ouvir de mim. Então não adianta eu estudar como é que é a contestação, se não cai naquela prova. As últimas 5 provas, o examinador, a mesma banca não me pediu qual é o prazo da contestação, mas ele gosta de ação rescisória. Eu tenho que saber o que é ação rescisória. Então, como é que eu estudo? Eu tenho que fazer estatística. Eu acho que já estamos, assim, né, de alguma forma, né, premeditados a ocupar, né, por vezes nem sabemos o quão vocacionados somos para determinado cargo e o cargo te escolhe, né, o concurso público te escolhe, né, para desempenhar aquela função, né. O candidato conquistou antes, né, se já tem uma pós-graduação, se tem outros cursos importantes que vão pontuar também, né, para aquela seletiva, e temos a prova oral, né, a tão temida prova oral, né,
a chamada prova de tribuna, né, onde nós, né, é ao vivo e a cores, né, como mencionamos, né, para testar e aferir, né, a banca aferir do candidato o que realmente ele sabe, se ele sabe, né, e isso, esse conjunto todo, né, principalmente no meu concurso da Brigada Militar, foi quase um ano somente perfazendo essas etapas, tanto que eu assumi, né, o cargo de escrivã da Polícia Civil, porque eu já a Brigada Militar se expandiu mais ainda, né, do que o concurso da PC como agente. Então, eu já agarrei, né, a oportunidade da Polícia Civil, ingressei, né, e só me exonerei justamente quando eu fui aprovada, né, Quando em foi último nomeada. grau. Exatamente. Isso. Me exonerei num dia para ser nomeada No no outro dia, sem ter nenhum interstício, né, Sim. De continuidade foi. Exatamente. É. E eu sempre procurei me amparar, observar, né, me subsidiar daqueles, né, que tinham uma trajetória, né, com resultados, conversar, dialogar, né, para que eu pudesse exercer o meu comando, né, dentro do meu perfil, mas sempre ligada, né, ao que é correto, ao que é justo, né, então eu não poderia, né, não trair meus princípios nesse sentido, não me distanciar. E ser mulher sempre foi algo que ouvimos, né, sempre paralelamente, né, seja na vida civil, seja, né, eu acho que na iniciativa privada, na iniciativa pública, sempre ouvimos, né, algumas depreciações, muitas vezes não precisam ser específicas, né, não aconteceu isto comigo especificamente, mas de forma generalizada, e aí o diferencial é como que eu absorvo aquela informação e como eu me posiciono a respeito disso, né? Então, embora sempre fui muito respeitada, porque eu acho que até o meio militar também, né, propicia isto, né? Sempre fui muito respeitada por todos, né? E logo fui muito acolhida também, né? Então, eu agradeço muito a todos os policiais militares que trabalharam comigo nestes longos anos, né? Que fiz recentemente 9 anos, então, de instituição, mas como me posiciono como mulher, a postura que eu tenho como mulher e como eu argumento, né, esta atribuição da mulher e a diferença que ela pode fazer na instituição, né, seja no papel que hoje eu exerço, seja das outras mulheres que ombreiam comigo também, né, eu acho que esse é o diferencial, né, nós argumentarmos, nos posicionarmos, né, e concluirmos, né, a todos que nos enxergam que sim, nós somos e podemos, né, estar onde quisermos estar e desenvolver todas as missões que nos são confiadas, né? Porque os deveres na instituição são os mesmos. Então, rotineiramente, né? Até perdoe-me a redundância, não há rotina, né? Rotineiramente Sim. né? Cada dia é diferente do outro, cada ocorrência ela é diferenciada e exige todo esse preparo. Por isso que os cursos são longos, né? Para ingresso em ambas as carreiras, né? Seja de soldado que permeia um interstício de 7 meses, por vezes mais, e o do oficial de 2 anos aproximadamente, né? Porque deve haver treinamento, deve haver um preparo, né, uma adequação, né, e uma conjugação de todas essas peculiaridades para que possamos assumir da melhor maneira e empregar o nosso poder de decisão a essas ocorrências, essas intervenções que eventualmente iremos fazer ao vestir essa farda, né? E quando eu era bem pequena mesmo, tipo uns 7, 8 anos, eu recém tinha aprendido a ler, eu pedi pro meu pai, ele escrevia uma bicicleta. Uma bicicleta grande, né? E meu pai disse, não, tu é pequena, não vai alcançar. E eu disse, não, me dá, pai, não. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel em branco e disse pro pai, eu tô coletando assinaturas, né? Pra fazer uma coleção, tu pode assinar pra mim? Ele disse, posso. Aí ele assinou e aí eu escrevi. Eu, fulano de tal, prometo dar uma bicicleta, marca tal, para minha filha de Natal. Aí quando ele viu aquilo, e claro, comprou a bicicleta, apesar de eu não encostar com os pés, e aí disse assim, bom, ela vai ser advogada, né? Porque ela me enganou com 7 anos. Né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou-se o tempo, eu até pensei em outras faculdades, mas eu realmente sempre gostei. Sempre. Sempre tive essa coisa, assim, de lutar contra o que eu achava que era injusto, com a minha ideia, assim. E aí eu ingressei na faculdade. A gente estava falando sobre provas orais, né?
E a questão, mas isso se aplica também à prova de tribuna, que é a questão da empatia. Tu acha que tem isso nessa prova de tribuna? Existe uma empatia com os candidatos, assim, ou não, assim, é uma coisa... Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa que está ali examinando, claro, a maioria, quando eu fiz não era. Quando eu fiz eram pessoas contratadas, um professor de direito penal, só uma que era uma defensora pública que estava ali. Mas hoje, normalmente, a banca são defensores. Né? E eu sei que do MP, a banca normalmente são promotores e procuradores de justiça e tal. E eu acho que a gente, depois de um tempo, numa carreira, tu adquire, assim, é que nem quando tu vive com alguém, é a mesma coisa. Tu fica, é meio uma metamorfose, assim, tu meio que... Eu, por exemplo, eu sou defensora pública, sempre. Da hora que eu acordo, da hora que eu deito. Tu entendeu? Faz parte da minha vida. Então, eu acho que quando tu tá ali examinando, tu também leva uma experiência tua. E dependendo do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa é, tu pensa, ó, esse aí serve pra carreira, esse aí não serve. Sabe? Eu acho que tem muito, assim, muito... o perfil. O perfil. Porque tu acaba... Quando tu assume um cargo desse, qualquer cargo, não é só defensoria, é promotor de justiça, é juiz, é delegado, tu acaba que a instituição faz parte da tua vida, porque tu fica, sei lá, 12 horas no trabalho, né? Então tu não consegue pensar diferente daquilo ali. E eu acho que quando tu tá entrevistando ou avaliando uma pessoa numa prova oral, tu fica pensando, não sei se tem perfil, acho que tem esse tipo de empatia, assim. Essa pessoa não parece que tem vontade de atender gente de pouca renda. E quando tu faz um concurso assim para defensoria, para o Ministério Público, para coisas que e até um advogado que não faça concurso, mas tu tens que falar, porque tu não tem como ir numa audiência e ficar nervoso, tu não tem como fazer um júri e te esconder, né? Então, na realidade, quando tu faz esse tipo de concurso, tu tem que estar preparado para falar. E é isso que eu acho. Se a pessoa titubeia, eu acho que aí a nota já baixa e já complica. O que tu poderia dizer, assim, para o pessoal que está estudando, né, para o nosso público aí, de dicas de estudo? Claro, tu já falou como tu estudou, enfim, mas o que tu pode dizer, assim, para o pessoal que está aí estudando na batalha? A primeira coisa é não desistir. Não se pode desistir, tem que ter perseverança, porque uma hora vai. Tem que ir. E assim, é aquilo que eu te falei, nas primeiras fases, nas fases eliminatórias, é muita matéria. Então a pessoa tem que, na realidade, se organizar, né? Hoje, essa semana, eu vou acabar a matéria tal, de direito penal. E aí vai para aquela matéria. Porque senão a pessoa não consegue. Se começa a estudar um pouco de cada coisa, eu acho que tem que ser por matéria. Porque é muita coisa. Mas não dá para desistir. Não dá, porque uma hora vai dar certo. O que aconteceu? Eu era muito crua. O que isso significa? Para os concursos, né? Eu me sentava para estudar e eu queria estudar do início ao fim aquela matéria. E não é, o concurso ele é diferente. Não é uma matéria de faculdade que tu chega ali e diz, vou estudar direito das obrigações, né? Aí eu estudo um pedacinho ali, né, das obrigações líquidas e ilíquidas. Isso é um pedacinho do direito das obrigações, então é impossível esgotar. No concurso tu tem que ser muito direcionado para aquele foco. Tu tem que focar muito no que tu queres. E eu, quando saí da faculdade, eu não tinha essa ideia de concurso, como é que era. Eu já tinha feito alguns, mas eu não tinha ideia de como é que era. Então eu cheguei e comecei a atirar para tudo que é lado. Eu quero passar em alguma coisa. Aí eu tentei várias carreiras de apoio federais, que nunca foi meu foco, né? Então... Sim, não... Procurador da Fazenda, fiz vários. Né? E fui fazendo, eu lembro que especificamente no Procurador da Fazenda, enquanto nós fazíamos as júris, eu fiz e disse assim, não, o que eu estou fazendo? Eu não estou estudando, porque parecia um mundo totalmente novo, e na verdade são abordagens. O tempo nos mostra isso, que cada banca tem uma singularidade, que cada banca cobra de uma forma, que a densidade dos conteúdos... Num concurso, era ESAF na época, o Procurador da Fazenda, nem sei se é ainda, mas era ESAF na época, e aí era um concurso louco, assim, era uma certa nula, uma errada, e uma densidade de direito tributário, que era uma profundidade que eu não na época eu não alcançava. Eu me lembro de sair com essa sensação, olha, eu não acho que não, talvez esse caminho não seja o meu. Seja o teu. Mas o tempo, né? O tempo, o amadurecimento, o estudo. E então eu saí da júris
de uma certa forma, frustrada. Por pensar assim, olha, eu não tô sabendo focar e direcionar a minha energia e meu estudo para o que realmente importa. E é uma pergunta que às vezes o pessoal que quer fazer concurso fica em dúvida, assim, né? Bom, mas tá, procurador do Estado, mas como é que tá a carreira? Como é que tá a situação aí dos procuradores do Estado? Hoje é uma carreira interessante na tua visão, assim? Eu acredito que sim, Eu acho que sim, nós temos uma boa estrutura de apoio. Isso aí é fundamental para a gente conseguir executar um bom trabalho, não é? Porque o volume de processos é enorme. A gente trabalha com toda essa quantidade de matérias, mas assim, o que mais preocupa mesmo é o volume de trabalho. Às vezes tu está trabalhando num processo mais complexo, mas tu entra na tua caixa de trabalho e tem lá acabou de entrar 30, 40, não é? E aí a gente tem que administrar, né, tudo isso. Então, com esse apoio que a gente estava comentando, a gente tem estagiários, viabiliza o trabalho, né? Nós temos essa carreira de apoio, eu acho isso fantástico, assim. Eu já pertencia à carreira de apoio, hoje eu trabalho, né, como procurador, então, assim, é uma carreira... E a gente está se estruturando, né? Nós somos grandes, assim, mas nós conseguimos, eu acredito que a PGE conseguiu trabalhar bem, se moldar bem aos novos tempos e direcionar, né, o foco do nosso trabalho bem. Não sei se eu não acredito muito no sistema, eu não sei se eu sou meio incrédula, mas eu não me via naquilo ali, né? Então, o meu foco era a Procuradoria do Estado, tanto que a magistratura aqui no Rio Grande do Sul eu nunca fiz, que era um dos meus grandes sonhos, né? Lá, se eu olho lá para trás, com 23 anos, se o meu sonho era esse, foi... Né? A gente vai perdendo o romance das coisas, a gente vai mudando, né? Às vezes não e às vezes sim. No meu caso, eu conhecendo mais a Procuradoria do Estado foi meu foco principal. Então, aí eu me direcionei para ir. E estudei muito, assim. O meu concurso foi o primeiro que teve prova oral, né? Então, nós tínhamos a primeira fase objetiva, a segunda fase dissertativa, a terceira fase, que é uma peça, como assim, que equivaleria à peça da OAB. Sim. E uma defesa, uma coisa. Às vezes é uma peça. No meu caso era uma ADI. Poderia ser um parecer. Então, ali cai de tudo. E no fim é oral. Então, é um concurso bem completo, né? Com bastante foco em direito público, que eu sempre adorei, administrativo e tributário. E meu foco... Então, assim, a vida me levou para esse caminho. Então, eu agradeço muito. Porque às vezes a gente tem muito afã de chegar e... tenho que passar em qualquer coisa, tenho que me posicionar no mercado de trabalho, Então, às vezes, né, minha dica seria essa, procurar saber o que quer, ter o máximo de experiências durante a faculdade ou até depois de formado, ter o máximo de experiências possível para saber o que quer e a disciplina do estudo, né? Que eu acho que é fundamental, é tu focar, tu ter o teu momento de lazer, mas saber que vai ter que voltar, que tu tem que voltar, tu ter o teu exercício físico, o teu desestresse, que é importante, mas saber voltar, saber que tu tem que estudar. Porque a gente não pode se colocar... O concurso é muito difícil, o concurso é psicológico, é mental, mas tem a matéria, né? Que aí cabe a gente. Então, a nossa parte, eu sempre pensava isso, eu tenho que fazer a minha parte. Então, é o que eu falo, tentem fazer a parte de vocês, que é estudar, se preparar e, né, que a aprovação vem. Só para finalizar, eu acho que é interessante, uma coisa me marcou muito no LFG, um professor uma vez disse, o concurso público é uma fila, tu tá nela. Cada concurso tu vai, né? Cada dia tu vai passando de um lugar para outro da fila, uma posição para outra da fila. No momento que tu para de estudar, ou que tu diz assim, eu vou dar um tempo, tu vai retroceder. Talvez não lá pro fim da fila, mas não para aquele ponto que tu tava. Sim. Então, isso eu levei muito para mim, assim, eu digo, não posso retroceder.